Uma borboleta repousa suave na rosa, instante fugaz. Vernúcio. Olá, meninos! O poema que eu acabei de ler para vocês é um haikai. Já ouviu falar em haikai? Ou você deve estar pensando assim, o que a Isabel está falando? Se você não sabe o que é um haikai, mas tem interesse em saber, assista a nossa aula aí hoje. Deixe seu joinha, deixe seu like aí no vídeo, tá bom? E vamos hoje falar sobre o haikai. Vem comigo! Primeira coisa que eu quero esclarecer com vocês é o conceito de haikai. O que é haikai? Também chamado de haiku ou haikai, né? É um poema curto de origem japonesa, no qual a palavra haikai é formada por dois termos, o hai, brincadeira, gracejo, e kai, que quer dizer harmonia, realização. Ou seja, representa um poema humorístico. Então, o haikai é um poema de tom humorístico. Essa forma poética, o haikai, ela foi criada no século XVI e acabou se popularizando pelo mundo. Apesar de serem poemas concisos e objetivos, os haikais são poemas que possuem uma grande carga poética. Eles falam da emoção, dos sentimentos do poeta. Os escritores que escrevem os haikais são chamados de haikaístas. Vamos analisar as características do haikai. O haikai é um pequeno poema japonês, como nós já falamos, a origem dele é lá do Japão, e ele é pequeno. Possui uma forma fixa, constituído por 17 sílabas distribuídas em 3 versos. Ok? Poema de 3 versos, e nesses 3 versos a distribuição é de 17 sílabas. Geralmente, o haikai focaliza um aspecto da natureza ou do cotidiano, ou seja, trata desses temas aí do nosso cotidiano. Ele faz também referência aos sentimentos e sensações de um eu lírico, que no caso é o poeta, o escritor. A economia da linguagem, que é marcada pela precisão e objetividade, é sua maior característica. Ou seja, é um poema que tem poucas palavras, mas essas poucas palavras trazem uma precisão, uma objetividade, elas conseguem transmitir tudo aquilo que o escritor deseja. Os haikais são poemas objetivos, com uma linguagem simples e podem ou não apresentar um esquema de rimas e títulos. Ou seja, não tem necessidade de ter rima e não tem necessidade de ter um título. Os temas mais explorados, como nós dissemos, são aqueles que se referem ao cotidiano e à natureza. A estrutura do haikai. Nós já sabemos que ele é um pequeno poema, não é? Mas esse pequeno poema, de origem japonesa, tem uma estrutura específica, uma forma fixa, a qual é composta de 3 versos, no caso terceto, formado por 17 sílabas poéticas. Eu tenho apenas 3 versos nos quais eu devo distribuir essas 17 sílabas. E ela é distribuída da seguinte forma. O primeiro verso apresenta 5 sílabas, é um pentassílabo. O segundo verso apresenta 7 sílabas, é um heptassílabo. E o terceiro verso, assim como o primeiro, apresenta 5 sílabas poéticas, também é um pentassílabo. Se você não sabe direito o que é sílaba poética, eu vou te dizer o seguinte. A separação em sílabas poéticas que nós fazemos em poemas é diferente da separação que nós fazemos das sílabas lá da gramática. Existe uma particularidade. Vamos exemplificar. Olha aqui o poema Jornada. Jornada é o título do poema, do nosso haikai. Mas lembre-se que não é obrigatório. O haikai não exige, não tem essa necessidade de um poema. Quanto à estrutura, eu tenho aqui, ó, vocês já podem notar, 3 versos, corretinho? O haikai ele tem uma estrutura fixa, não é? O primeiro tem que ter 5 sílabas, o segundo tem que ter 7 sílabas poéticas e o
terceiro também 5 sílabas poéticas. Vamos ver comigo se aqui tá certo? Tão longa a jornada e a gente cai de repente no abismo do nada. Quando nós vamos fazer essa escansão das sílabas poéticas, nós sempre contamos a partir da última sílaba tônica, da seguinte forma. Tão longa a jornada, a minha última sílaba tônica, eu vou fazer aqui, ó, jornada, porque ela é a mais forte, né? Então, tão longa a jornada. Vamos contar se deu certo? Aqui tem que ter 5. Será que tem? 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5. Aí você vai me perguntar assim, mas Isabel, e essas duas sílabas aqui não tem que se separar? Não, a mesma vogal, o mesmo som, as vogaizinhas, elas não se separam na escansão. A não ser que, porventura, sobre uma delas recai algum acento, que aí ela se torna mais forte. Aí, nesse caso, sim, se, por exemplo, tivesse um acento nesse iazinho aqui, então ele seria separado do outro. Tranquilo? O segundo verso, vamos ver se tem 7 sílabas. Olha, vou aqui ficar junto, a gente cai. De repente, aqui é a minha última sílaba tônica, a sílaba forte é o pente, é mais forte. Aqui eu tenho que ter a 7ª sílaba. Será que tem, gente? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tem sim. É um heptassílabo. Tranquilo para vocês? E no abismo do nada. No abismo do nada, qual é a minha sílaba tônica mais forte aqui? É o na. Então, aqui, ó, terminou. Tenho que ter a minha 5ª sílaba aqui, sílaba poética. Vamos fazer essa canção, então. No ar, fica junto. No abismo do nada. Quantas sílabas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Ótimo, é um pentassílabo. Então, acabamos de ver que o nosso poema, Jornada, é um haikai, que possui os 3 versos. E dentro desses 3 versos eu tenho as 17 sílabas poéticas, não é? 5, 12, 17. Perfeito para vocês? Outro exemplo. Lá vai meu boné, volteando pelo céu, cabeça de vento. Observem que nesse haikai aqui, ó, o autor não colocou título. Feita a escansão poética, nós temos o primeiro com 5 sílabas. Percebam que aqui, ó, a última sílaba, ela foi contada. Por quê? Porque eu tenho um acento. Ela é a última sílaba tônica, ela é a mais forte. Boné. Boné é a última sílaba. E ele é a mais forte dessa palavrinha aqui, por isso que ele entrou. Se aqui não tivesse esse acento, a minha última sílaba teria sido aqui, o bo. Mas como tá, isso quer dizer que a minha sílaba tônica, ela é a mais forte, então eu vou contar com ela. Volteando pelo céu. Tranquilo para vocês? Aí você vai dizer assim, Isabel, você falou que a gente não separava vogais quando é terminando uma palavra e outra. Aqui não, aqui observem que realmente eu tenho que separá-las. Por quê? Porque aqui, ó, volteando. É como se eu dissesse assim, não é volte e anda, é volte e anda, é uma palavra só, não são 2 palavras. Por isso, se fosse 2 palavras, eu teria que ficar junto, mas como é uma só, foi separado. Céu, pelo, o do, ando e o volte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cabeça de vento da mesma forma. Então, observe, se fosse volte e ando, aqui eu teria só uma sílaba. Eu estaria juntando, né? Mas como é uma palavra só, então eu tenho que separá-las. Volteando, tá bom? Embora essa seja sua estrutura tradicional, o haikai foi se modificando com o tempo, sendo que alguns escritores não seguem esse padrão de sílabas, ou seja, possuem uma silabação livre, geralmente com 2 versos mais curtos e um verso mais longo. Como na literatura, na língua portuguesa, em qualquer língua,
Nada é fixo, tudo muda. Então, o haikai também sofreu essas modificações. E hoje em dia, alguns escritores haikaístas, eles não seguem essa estrutura. Eles já procuram uma outra forma, tá bom? Ou seja, eles adquiriram uma outra maneira de escrever o haikai. Porém, a gente sabe que o haikai, aquele que realmente é de origem japonesa, é aquele que tem 3 versos, e dentre esses 3 versos, a distribuição de 17 sílabas poéticas. Além da estrutura, os haikai modernos podem explorar outros temas, como o amor, problemas sociais, sentimentos do eu lírico, dentre outros. Lembra que ele falava que eram sempre problemas do cotidiano e voltados para a natureza? Então, aqui já tem problemas do amor, problemas sociais, sentimentos do eu lírico. Ou seja, já houve também essa variação aí de temas. No Brasil, o haikai chegou no século XX, por influência francesa, sendo também trazido pelos imigrantes japoneses. Claro, né, gente? Se foram eles que criaram, eles que iam trazer para nós. O teórico literário Afrânio Peixoto foi um dos primeiros a apresentar essa forma poética no país, quando a compara com as trovas no ensaio Trovas Populares Brasileiras, escrita em 1919. Nas palavras do autor, vejamos. Os japoneses possuem uma forma elementar de arte, mais simples ainda que a nossa trova popular, é o haikai, palavra que nós ocidentais não sabemos traduzir senão com ênfase, é o epigrama lírico. São tercetos breves, tercetos, que são 3 versos, tercetos porque são 3 estrofes, não é? Não, 3 versos realmente, tem uma estrofe de 3 versos, versos de 5 e 7 pés, ou seja, sílabas, ao todo 17 sílabas. Nesses moldes vazam, entretanto, emoções, imagens, comparações, sugestões, suspiros, desejos, sonhos de encanto intraduzível. Ou seja, nesses 3 versozinhos, o haikaísta consegue traduzir tudo isso para o seu leitor. Atualmente, muitos escritores aderiram ao estilo, sendo que os nomes mais representativos de haikaístas no Brasil são, vamos ver, o Afrânio Peixoto, que é o que acabou de falar ali do haikai, ali atrás, o Guilherme de Almeida, o Jorge Fonseca Júnior, a Fanny Luiza, o Paulo Leminski, Milo Fernandes e a Olga Savari. Tranquilo para vocês? A obra de Fanny Luiza Dupré, intitulada Pétalas ao Vento, Haikai, foi a primeira obra feminina deste gênero publicada no país, no ano de 1949. Ou seja, esta mulher empoderada trouxe para o país a primeira obra haikaísta do gênero feminino. Então, beleza? E parabéns para a Fanny. Bem, assim chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Eu conto demais com a atenção de vocês e participação. Deixa seu like aí no nosso vídeo. Qualquer dúvida, entra na nossa sala de WhatsApp para esclarecer comigo. E no mais, beijo e até a próxima aula. Fiquem com Deus. E eu espero que vocês tenham gostado do haikai. Beijo, beijo, beijo.